Capítulo 14. A entrevista. Quando chegou a hora de minha visita ao Reino Azul, tentei liberar a mente a fim de não confundir o que estava à minha espera. Frequentemente, havia me deparado com experiências inesperadas, prazerosas e desafiantes que eu não teria aproveitado caso tivesse ido para lá com ideias pré-concebidas. Martrabe e Ray me encontraram nessa manhã com novidades sobre os dois rapazes. Ray disse: Ben e Mel partilharam conosco algumas de suas bem marcantes experiências e estão ansiosos por você registrá-las a fim de serem aproveitadas numa peça. Martrabe esclareceu: sua habilidade em se entregar por inteiro no que quer que esteja fazendo, aprendida com seu chefe, pode ser uma grande vantagem em nosso trabalho. Eles parecem estar totalmente conosco, além de possuir uma energia propulsora, que é exatamente o que precisamos à medida que outros centros e teatros vão sendo criados. O trabalho mostra-se forte e suficientemente consolidado para se expandir. Ray irá acompanhá-la ao Teatro Hubert esta manhã. Enquanto eu ouvia Martrabe e Ray elucidando certos pontos, presenciei o fascinante processo que ocorria no nível da alma com a sua sincronicidade e poder intuitivo. O Reino Azul era um dos pontos focais numa rede de auxílio de longo alcance que se mobilizava para inspirar pessoas em nosso planeta Terra. Pensei no livro que estava sendo escrito por minha mão e que às vezes se manifestava em ritmo mais rápido do que eu podia escrever. Eu nunca sabia o que viria a seguir. Ray voltou-se para mim e disse: em nosso caminho daremos uma parada no Pináculo da Luz, onde o instrutor tem alguns contatos especiais para ser agilizados. Por tão longo tempo tinha o magnífico pináculo estado além da minha experiência. Agora, nos raros momentos em que entro em sua radiosa luz e estimulantes energias, sinto uma grande inspiração. Quando entramos, percebi que estava recebendo ajuda para o trabalho que iria fazer. Enquanto estávamos a caminho, contei a Ray sobre o meu sonho e o sentimento de alerta que tive a respeito de Ben e Mel. Ele disse: na hora em que você estiver falando com eles e registrando a conversa, ficarei num lugar de onde possa estudar quaisquer subcorrentezas em suas mentes. Felizmente, eles não podem sintonizar nossos pensamentos, pois estamos numa frequência diferente dos cativos de Shadowland. Com as energias que iluminam o teatro, nós sabemos que eles não podem prejudicar ninguém. Mas o alerta deve ter sido dado por alguma razão. Pediremos a proteção especial do Reino Azul. Eles podem influenciar lá qualquer dos jovens através de telepatia mental ou de algum tipo de controle? Perguntei. Não sem o nosso conhecimento, mas tenho uma ideia. Se alguém do grupo de almas se oferecesse como voluntário para se juntar a eles, trabalhando em equipe, isso lhes daria proteção extra e, ao mesmo tempo, os talentos dos dois poderiam ser desenvolvidos de forma mais completa e segura no trabalho. Isso os protegeria e ajudaria em seu próprio progresso. Com essa garantia, liberei minhas preocupações e fiquei aguardando a entrevista com ansiedade e confiança. Ray esclareceu: Martrabe se reunirá a nós em breve, pois ele também sentiu que você poderia precisar de sua proteção durante a entrevista com os dois. Depois, referindo-se ao meu sonho e aviso, continuou: tenho a certeza que, de qualquer maneira, o trabalho do grupo poderá ser muito maior com essa salvaguarda, pois estamos entrando numa nova fase desta experiência que exigirá uma atenção extra. No momento em que entrávamos no teatro, Martrabe surgiu
repentinamente e nos puxou para um lado com a notícia. Quanto a Ged, a entidade que tem estado controlando Ben e Mel, foi arranjado um incidente para desviar sua atenção da luz deste centro e de seus 2 comparsas, a fim de lhes assegurar maior liberdade à medida que o trabalho se desenvolve. Isso também a manterá a salvo em seu trabalho conosco. Embora, de qualquer maneira, Ged não esteja em posição de saber sobre o seu envolvimento. Fiz um breve relato sobre o sonho a Martrobe e disse: sei que minha alma no Reino Azul deu-me este alerta. Há alguma instrução especial que preciso saber antes de encontrar-me com Ben e Mel? Martrobe me advertiu novamente. Um raio de luz azul estará focalizado em você. É vital que permaneça conectada com ele. Mantenha aquele raio de sol interno brilhando. Somente abrindo-se ao medo ou à negatividade é que você poderá ser atingida. Sentindo o apoio e o conforto da sabedoria e zelo de Martrobe, eu pensava sobre a entrevista quando ele continuou. Estamos lhe dando proteção total, pois ainda não tivemos a oportunidade de lidar com uma vibração dessa profundidade antes. O grupo estará monitorando e mantendo luz extra em prontidão, caso haja necessidade. Tomamos todas as precauções e ficaremos de vigília permanente com muito amor e reconhecimento, enquanto todos nós trabalhamos em função da remoção de elementais destrutivos que possam afetar as pessoas na Terra. Por um momento ele pareceu estar em profunda concentração e depois disse: estamos diante da árdua tarefa com a qual a humanidade está se defrontando. Em nosso trabalho, os desafios à nossa frente são para ajudar a limpar o máximo possível de Shadowland. Através desse nosso trabalho, podemos ajudar muitos a despertar e atentar para os perigos ocultos nos campos minados da vida, como o aliciamento pelos barões das drogas, guerras, prostituição e corrupção. São como escravos acorrentados forçados a remar nos antigos galeões. Antes de entrar no teatro, perguntei: como devo agir nesta entrevista? Não tenho experiência alguma como jornalista. Martrobe foi tranquilizador. Escreva apenas o que esses 2 tiverem a dizer no momento. Nós decifraremos o que você registrar mais tarde, retratando um quadro claro e verdadeiro, que seja de valia àqueles que chegarem aos centros de luz. Isso será uma peça a ser apresentada no Teatro Robert? Perguntei. Martrobe explicou. Com base nas experiências daqui, neste centro de luz, é provável que desenvolvamos um novo centro voltado ao manejo de vibrações mais pesadas. Sob a guarda dos mais avançados do grupo do Reino Azul. Estaremos trabalhando com outros que cooperem na limpeza da poluição e das vibrações inferiores do planeta Terra. Shadowland é a nossa missão. O registro das experiências de Ben e Mel é parte do próximo passo a ser dado. Ao entrar no teatro, fomos conduzidos a um recinto tranquilo. Martrobe e Ray permaneceram comigo, mas se instalaram na parte posterior quando Ben e Mel chegaram. Cumprimentei-os com o sentimento de confiança e aceitação, dizendo: esse será um grande e novo campo de trabalho para mim, aprendendo e registrando as experiências que vocês têm a partilhar. Vocês têm tanto a contribuir com o importante trabalho de liberdade e progresso. Principiei a entrevista com uma pergunta condutiva.
Como foi que vocês foram atraídos para essa situação que os levou a perder o domínio sobre suas vidas? Após um momento de hesitação e reação interior às implicações da questão, Ben, o mais experiente dos dois, começou a falar. Mel e eu fomos companheiros de infância num bairro muito violento. Esses adolescentes aqui pensam que tiveram uma vida dura, mas isso não é nada se comparado com o modo como fomos criados. Era uma luta contínua para nos mantermos vivos. Nossas mães eram prostitutas e quase não fizeram nada por nós. Éramos espancados por qualquer motivo e muitas vezes tivemos de roubar para ter o que comer. A escola era um saco de gatos. Nós queríamos aprender, mas os moleques da pesada nos batiam, a menos que fizéssemos o que eles queriam. Éramos molestados e não sabíamos como escapar. Um dia, um cara se aproximou de nós e nos ofereceu um fumo que fazia a gente se sentir mais forte, a princípio, mas que me dava náuseas. Porém, ele continuava a dizer que a gente teria toda a ajuda de que precisasse, inclusive dinheiro. Por isso nós fomos com ele até um lugar onde havia um monte de comida. E lá, alguns caras fizeram a gente se sentir importante. Eles nos mostravam como induzir outros garotos que tivessem bastante dinheiro a escapar por meio de drogas. A seguir, eles nos introduziram na cocaína, e tudo se tornou novamente uma corrida de ratos. Uma voz costumava me perseguir, sugerindo que eu acabasse com a vida como saída. Descobri que Mel também estava sendo controlado por alguma força estranha. Nós dois queríamos cair fora. Então, numa noite, juntos, tomamos uma overdose da coisa e caímos no inferno maior do que nunca. Nossos corpos físicos estavam mortos, mas nós estávamos ainda em sofrimento e terrivelmente amedrontados porque não sabíamos onde estávamos. Aí apareceu um rapaz que nos levou até o Jed, que disse que tomaria conta de nós. No começo não era mal. Descobrimos que por alguns meses fomos observados, rotulados e preparados para nos juntarmos a essa gangue. Alguns nos advertiam para fazer exatamente o que nos ordenavam e nunca desobedecer ao Jed, porque ele nos dominava com terror e tortura. Ele parou de falar como se a memória de Jed o tivesse apanhado desprevenido. Enquanto Ben permanecia quieto, Mel acrescentou. Ben e eu ficamos juntos e decidimos trabalhar para o Jed e ver o que acontecia. Sentíamos que não havia outra opção. Fomos treinados para ficar na espreita e, quando encontrássemos jovens que tinham sido induzidos a se matar, trazê-los para se juntarem à nossa gangue. Isso era fácil, já que os pobres meninos não tinham nenhuma defesa. Ele fez uma pausa e eu perguntei. O seu trabalho com Jed era apenas em Shadowland? Ben respondeu. A etapa seguinte chegou quando começamos a manipular adolescentes na Terra, viciando-os em álcool e depois em drogas. Aí, com certos impulsos, nós conseguíamos possuí-los e levar centenas deles a tentar o suicídio. Existia algum poder que salvava muitos deles, mas tivemos bastante sorte e começamos a conseguir que um número bem grande viesse se juntar a nós aqui. Quase todos eles estavam aterrorizados demais para pensar ou protestar. Então, o Jed nos graduou para o que ele chamava de trabalho de verdade. Começamos a controlar pessoas que tinham ficado bem viciadas em drogas.
algumas por drogas prescritas por médicos, quando internadas em instituições, além de a coisa ser vendida nas ruas, gradualmente penetrando seus corpos e através dos impulsos e vozes internas. Nós conseguíamos controlá-las. Depois veio o treinamento que tanto fascinava Jed. Fazer os bobocas cometerem crimes, pequenos a princípio. Jed nos elogiava e dizia que éramos realmente bons naquilo. Mel interrompeu. Ben era o melhor. Às vezes eu me sentia apavorado e horrorizado quando via os terríveis crimes sexuais, mas eu precisava dominar aquele sentimento. Do contrário, Jed me pegava. Felizmente, ele tinha um bando tão grande trabalhando que não prestava muita atenção a nós, individualmente. Perguntei: qual é a extensão do trabalho de Jed? Ben respondeu: ele faz parte de um grupo que tem alguma infiltração na maioria dos governos do mundo, inclusive no leste, difundindo a corrupção que envolve poder e dinheiro. A grande chance de Jed veio quando as drogas, a prostituição e o crime começaram a se infundir a partir do Ocidente para se infiltrar na Rússia, China e países orientais, o que abriu um grande território de gente crédula. A chocante constatação atingiu-me violentamente naquele instante, pois apenas uns dias antes eu tivera notícias de mais um outro agradável país dilacerado pela guerra. A Iugoslávia foi um dos países mais belos e tranquilos que já visitei, com pessoas de culturas diferentes vivendo juntas de forma bem pacífica. Minha atenção por um momento voou para Ray, que alguns anos atrás havia levado 20 jovens dos Estados Unidos para estudar em diferentes partes da Iugoslávia. Pensei, ainda bem que ele havia ido para um plano superior antes do início da destruição desse lugar e das pessoas que ele amava. Mas captei sua mensagem. Eu estou mais do que ciente do Holocausto. Fui trazida de volta à entrevista, enquanto Ben continuava. Jed segurava com mão de ferro o seu território em Shadowland, com uma irreprimível compulsão por controle. Foi então que este pequeno centro, com sua luz protetora, tornou-se um espinho e um estorvo para ele, porque os seus jovens recrutadores em treinamento estavam tendo dificuldade em capturar diversos recém-chegados, que estavam sendo atraídos para este teatro. Isso era algo que ele não podia tolerar. Ele ficou em silêncio e pude perceber um pouco do que estava sentindo. Mel continuou a conversa. Por isso, Jed escolheu o Ben para vir e dar um jeito nisto aqui. Este pequeno, mas incômodo centro de luz. E o Ben insistiu que eu viesse com ele. Então Jed concordou. Por um momento captei o mesmo pensamento simultaneamente em ambos. Esta é a saída que nós pensamos que jamais encontraríamos. Mas será que podemos ficar aqui? Após alguns instantes, Ben falou novamente. A coisa surpreendente é que, vindo aqui, nós encontramos outra saída. Este centro é o que eu sonhei quando era um guri. Eu nunca iria querer deixar este lugar. Espero que possa ficar e desejo que o meu trabalho aqui apague algumas das coisas horríveis que andei fazendo. Martrobe se apresentou então e disse: Ben, o seu trabalho aqui pode ser de fato de grande valor para muitos, tanto em Shadowland como na Terra. Através do que você puder revelar, muita gente poderá compreender a vulnerável posição que está no plano terreno. Isto é de importância vital, especialmente para os jovens que possuem um potencial tão grande, mas que estão sendo tragados e encobertos na manipulação de suas vidas.
Mas existe ainda mais uma saída, como acabarão por descobrir, e para a qual podem preparar o caminho. Aqui vocês podem abrir a ligação com a parte superior de seu próprio ser, e quando chegar a hora em que teriam morrido normalmente, serão elevados para o magnífico plano de sua alma, que chamamos de quarta dimensão. O seu trabalho aqui irá afetar sobremaneira o progresso que podem fazer naquele plano superior, com o qual estão inextricavelmente interligados. Os dois jovens tinham acompanhado as palavras de Martrabi com profunda intensidade, e pude sentir sua dificuldade íntima de compreender. A seguir, um período de silêncio lhes deu a chance de considerar essa possibilidade e de reconhecer uma liberdade pela qual eles tinham sempre procurado. Quando captamos sua esperança de poder permanecer naquele centro de luz, Martrabi ajudou-os dizendo: "A escolha é sua. Vocês serão muito bem-vindos se juntarem a nós neste trabalho que está se expandindo agora. Mas isso requer seu compromisso total, sem qualquer dúvida ou hesitação, numa aceitação completa e disposição de trabalhar com o grupo daqui, desenvolvendo suas habilidades e talentos e ajudando de muitas maneiras à medida que salvamos outros." Isso produziu uma resposta imediata, pois os dois rapazes pediram para ficar e expressaram sua ansiedade em saber como poderiam ser úteis. Naquele momento de sua aceitação, Martrabi fez a força total do raio de luz azul descer sobre Ben e Mel, e, dentro dele, eles viram a própria e delicada linha de luz. A experiência tão marcante para Ben e Mel permaneceu comigo quando a sessão terminou, e eu voltei à consciência da terceira dimensão para decifrar essa primeira entrevista a partir das minhas rápidas anotações. Capítulo 15. O grande experimento humano. À noite eu tive um sonho no qual toda a humanidade estava envolvida em conhecer níveis diferentes de vibrações. Quando acordei, tudo o que pude me lembrar foi algo acerca de um grande experimento. Em geral, quando um sonho era portador de uma mensagem real, ele se repetia ou era confirmado dentro de alguns dias. Algumas manhãs mais tarde, no Reino Azul, nós estávamos estudando uma parte de Shadowland quando, de repente, uma questão que há muito estivera borbulhando em minha mente veio à tona e eu perguntei: "Nós estamos trabalhando para libertar alguns poucos que respondem mais facilmente à nossa oferta de ajuda, mas o que tem sido feito para limpar Shadowland dos terríveis perpetradores de crimes, guerras e destruição na Terra?" Houve um longo silêncio, e finalmente alguém disse: "Você está conosco apenas uma pequena parte do tempo, mas nosso trabalho continua ininterruptamente. Em virtude das limitações e da vulnerabilidade do seu corpo físico, o seu trabalho deve continuar nas áreas menos escuras, onde um grande número de seres está sendo preparado para um progresso mais apurado." É verdade, pensei. Mas isso não é uma resposta à minha pergunta. Era óbvio que eu deveria continuar a esperar. Inesperadamente senti uma profunda afinidade com aqueles em Shadowland que precisavam esperar por sua libertação, não importando o tempo que isso levasse. Vi a importância de aceitar esse fato e de usar meu tempo da melhor maneira que pudesse. Um pouquinho mais tarde, quando Martrabi reuniu-se a nós, percebi que ele já sabia da minha pressa em entender mais sobre o que estava acontecendo. Naquele momento, também dei-me conta de que ele, como meu protetor, era quem tinha o direito de responder à minha pergunta, porque era responsável por me guiar em minha experiência e me dar as informações necessárias acerca das condições em Shadowland. Após ter participado de algumas decisões com o grupo, ele me puxou para um lado e disse:
é chegada a hora em que posso lhe explicar outra etapa do seu trabalho. Embora essa não seja uma área em que você irá participar ativamente, é importante que entenda a abrangência do trabalho do ponto de vista do relato e da escrita a serem feitos por você. Parte disso será testemunhada e relatada a partir da proteção do Reino Azul. Ao mesmo tempo, você começará a ver uma relativa interação entre a limpeza que está sendo feita em Shadowland e os avanços ecológicos em seu mundo tridimensional, especialmente no que diz respeito à geração mais jovem. A resposta de Martraby nessa experiência matinal fez-me compreender que eles haviam esperado para me revelar essa nova etapa, até que eu solicitasse. Mais uma vez ficou claro que, por causa do livre-arbítrio, precisamos pedir ou abrir caminho para que a ajuda que está aguardando possa se manifestar partindo de um plano superior. Essa sincronicidade exata do nível da alma, no qual estamos trabalhando tão intuitivamente uns com os outros, tornou-se ainda mais convincente. Eu tinha uma nítida sensação de que estava recebendo um treinamento que, através da empatia, levava-me a experimentar reações semelhantes àquelas dos adolescentes de Shadowland. Martraby tinha partido para outra tarefa, deixando-me refletir sobre os meus sentimentos. Descobri que eu havia sido colocada de frente para uma tela, sobre a qual algumas luzes brilhantes e coloridas estavam captando minha atenção. Isto deve ser parte do meu treinamento, pensei, ou um exercício especial de relaxamento, como ocorre com frequência quando venho a este reino e sou encorajada a descansar e a acumular novas energias para o trabalho do dia. Descontraída, eu observava a interação das cores quando, repentinamente, fiquei alerta. Numa mudança rápida, as cores formaram as palavras: o grande experimento. Recobrando total e arrebatada atenção, ouvi o apresentador dizer: todas as pessoas na Terra e todos os que têm tido ligação com a Terra têm um papel permanente neste experimento. A maior parte da ação foi exibida num fluxo vibrante de energias e cores, do qual eu pude captar somente a essência e o significado em palavras. Advindos de um nível de elevadas vibrações, quase invisíveis, muitos seres em forma de centelhas de luz estavam se oferecendo como voluntários para aceitar a dádiva bastante especial do livre-arbítrio e a responsabilidade pelo uso desse poder, com sabedoria. Isso lhes permitiria usar habilidades criativas em cooperação com um magnífico plano divino. Esse ilustre grupo ficou conhecido como a Grande Família Humana. Um outro extenso grupo ficou conhecido como o Reino Elemental. Ele foi enviado para criar a beleza e a magia do mundo natural, com o qual a família humana viveria e criaria tesouros. Os seres elementais eram também responsáveis pela criação dos complexos e sempre mutáveis corpos, nos quais cada espírito humano individual viveria e criaria na Terra. Uma terceira grande família, coincidindo em número com a família humana, os anjos, com o seu amor altruísta e luz, ficara de guiar e ajudar cada um dos humanos. Somente aos membros da família humana foi dado o livre-arbítrio, com o qual decidir o que criar. Os participantes dos reinos angélico e elemental eram automaticamente guiados a partir de um nível superior que trabalhava com energias criativas e construtivas. A fascinante e tremendamente desafiadora tarefa foi muito bem por um grande período de tempo, pois todos se lembravam de que estavam ligados à fonte de sua energia,
Eles sabiam quem eram, conheciam o seu poder criativo e as suas áreas de operação. Havia um fluxo natural de energia à medida que eles desciam através de vibrações cada vez mais pesadas. Gradualmente, a sensação de poder, curiosidade e autoimportância os fez perder o contato consciente com a fonte de sua energia e o maravilhoso modelo que estiveram criando. Muitos principiaram a desenvolver formas grotescas, padrões e hábitos que eram destrutivos e que finalmente desencadearam um nível de vibração muito mais intenso do que fora originalmente planejado. Por causa disso, a maior parte deles se esqueceu de quem era e de toda a lembrança da fonte da energia. Eles perderam contato com os seus anjos da guarda e até mesmo deixaram de acreditar nos elementais, que continuavam a criar os corpos que estavam habitando. Tudo o que estivessem criando, tanto de construtivo como de destrutivo, era refletido em seus corpos físico e emocional, o que começou a lhes trazer desconforto, disfunções e doenças. Neste experimento, o mais grave resultado de negatividade foi a manipulação da vida humana e a criação de formas pensamento negativas. Com a constatação de tantos humanos bloqueados e diante da possibilidade do fracasso do experimento, concebeu-se um plano de salvamento a partir da fonte superior, por meio do qual cada ser humano, no período entre as encarnações, seria trazido de volta a um nível superior para rever o que estavam criando e renovar a sua visão. Lá, com cuidadosa ajuda, podia planejar os reajustes que precisaria efetuar em seu próximo período de vida na Terra. Enquanto decidiam sobre a necessária correção de curso, eles cuidadosamente selecionavam os pais terrenos que melhor poderiam ajudá-los a executar seus planos e compromissos. Isso estava condicionado aos pais disponíveis, à cultura dentro da qual o ser nasceria e aos credos, atitudes, padrões e habilidades da família selecionada. Esses ciclos de vida e morte, como períodos de revisão e renovação, continuariam para cada pessoa, enquanto fosse necessário fazer uma erradicação total de suas criações destrutivas passadas e o uso negativo de energia. Frequentemente, as crises na vida das pessoas vêm de um nível superior para ajudá-las a compreender que, voltando-se para a dimensão da alma, elas serão auxiliadas em seu despertar e na resolução de seus problemas. Quando os elementos de destruição são pesados demais para resgates individuais, um violento cataclismo leva a maior parte da humanidade para um longo e forçado período de revisão e renovação, até que, de novo, os seres possam gradualmente retornar à Terra e completar o seu processo de resgate. O narrador apareceu em cena para falar sobre a Atlântida, uma época de grandes extremos, onde havia um amplo desenvolvimento espiritual e um devastador grau de depravação. Ele explicou: através de tecnologia avançada, muitos estavam fazendo mau uso de seus poderes criativos, manipulando a vida humana de maneiras grotescas, realizando experimentos com a própria estrutura da matéria e desenvolvendo devastadores instrumentos de destruição. Aqueles que estavam mais avançados espiritualmente foram levados a outras partes do mundo, deixando monumentos para ser mais tarde descobertos em lugares como o Egito e a América do Sul, marcando a presente história conhecida do mundo. A Atlântida, então, num violento cataclismo, desapareceu sob as ondas, levando os que estavam intencionalmente profanando a vida humana. Eles tiveram de ser desterrados por um período de longa revisão e renovação,
enquanto os grandes e violentos ciclos de tempo passavam. Somente no último século e meio lhes foi permitido retornar à Terra para resgatar o seu trabalho destrutivo do passado e, ao mesmo tempo, desenvolver meios de servir à humanidade. Trouxeram com eles a memória oculta da tecnologia avançada, que agora tem se desenvolvido tão rapidamente. Porém, mais uma vez, pessoas tentadas pela curiosidade, compulsões internas, poder e dinheiro estão trazendo ao século XX a terrível destruição do nosso lar terreno e a manipulação da humanidade. A cena desapareceu gradualmente e o apresentador declarou: através de todos os tempos, há aqueles que, completada a sua redenção de delitos passados, ascenderam a reinos superiores. Mas agora, nessas energias superiores e nas rápidas mudanças do presente século, milhões de indivíduos têm tido esta oportunidade. Essa foi a mensagem do grande mestre no começo da Era de Peixes, 2000 anos atrás. Eu vi que quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos completa o seu resgate, abrindo-se inteiramente à radiante luz interior da sabedoria de sua realidade espiritual e ao amor e alegria que transformam, ascende a um reino superior. Entre parênteses, para um trabalho mais avançado no caminho de volta às vibrações superiores de onde ele veio. Fecha parênteses. Agora, neste século, como um grande ciclo solar está terminando, vivemos a oportunidade de ser testados. Abriu-se um amplo espaço de liberdade no qual as pessoas se confrontam com uma série de testes para saber o nível de preparo que adquiriram no uso de seu livre-arbítrio e energia criativa. Cada indivíduo na Terra revela aos guias desse experimento o grau que finalmente atingiu de controle interno, de desenvolvimento e capacidade de permanecer equilibrado durante as grandes explosões de tecnologia, consumismo e materialismo. As pressões interiores tornam-se mais intensas entre a bestial ação secreta dos vícios e a tentação das vibrações inferiores apegadas à terra e à morte, e o superior poder de transformação da alma humana, com o seu conhecimento da vida e do plano eterno. Foi-me demonstrado como a batalha interna pode rapidamente efetuar modificações quando as pessoas conseguem reconhecer e cooperar com o auxílio ilimitado que está sempre pronto a se manifestar a fim de transmutar os desafiantes problemas da vida. Pensei novamente em Ben e Mel e na mudança que neles havia se operado. Surgiu um caleidoscópio de cores e a cena mudou. Todo o espectro da consciência humana podia ser entendido, como as lentes de um telescópio a partir do grande espírito, da fonte da criação, em todos os seus níveis de manifestação na Terra. Observadores viam a humanidade muito claramente, nossos pensamentos, intenções e limitações. O apresentador explicava: a força do espírito de cada indivíduo é ampliada até a sua capacidade máxima de desenvolvimento na Terra, para ir se tornando mais forte à medida que cada parte que foi ampliada for recolhida de volta, e assim até que tudo fique novamente recomposto em sua magnífica inteireza, trazendo os tesouros da experiência acumulada nesse experimento. Como as lentes num telescópio, todas as partes de seu ser espiritual estão em ação ao mesmo tempo. Mas no nível terreno, você fica consciente apenas do mundo tridimensional, incluindo a segunda dimensão ou subconsciente e o corpo material. Cada nível superior inclui todos os níveis inferiores dentro de si.
Após milhares de anos de lento progresso, tem lugar uma mudança vertiginosa no plano terreno. Observadores da humanidade presenciaram um grande desenvolvimento em tecnologia que expandiu a consciência humana até mesmo a viagens espaciais. Entretanto, essa mesma tecnologia dilacerou o corpo vivente na Terra, poluindo suas veias e pulmões e destruindo uma grande parte de seus recursos, tornando-a vulnerável a doenças, o que é terrível tanto para a Terra como para os homens. A cena se tornou mais brilhante e vi uma ajuda especial que tinha sido incluída nesse experimento, mas que havia sido esquecida pela maioria das pessoas. Envolvendo a Terra, ocorria uma magnífica operação de resgate feita por uma hoste de anjos e de almas evoluídas que já tinham passado pelos testes e que estavam trabalhando em níveis superiores. Eles irradiavam energias vivificantes ao corpo etérico das pessoas na Terra. Todos aqueles que estão com o coração e a mente abertos para receber o inspirado impulso podem despertar para o trabalho de limpar sua vida e a Terra em preparação para o nascimento em nível superior da consciência. O narrador desafiava. Com essa ajuda, milhões de pessoas estão despertando de sua tediosa existência para começar a descobrir o verdadeiro poder interno e a beleza do seu ser maior. Corações e mentes estão se abrindo para as energias superiores, das quais necessitamos mais do que nunca para enfrentar os violentos testes neste período de mudanças profundas. Infelizmente, há muitos que, apavorados com a ideia de perder o controle sobre as pessoas, estão se agarrando tenazmente a seus vícios e ao aviltamento das dádivas sagradas do poder criativo e do livre arbítrio, ignorando os preciosos valores da vida. Em seu desespero, tentam arrastar todos os que estiverem abertos a forças negativas e destrutivas, através de drogas, pornografia, guerras, corrupção e falsos valores materiais, tendo perdido contato com a realidade essencial. Eles estão presos num círculo vicioso de posses e poder. Ganância e ignorância os têm levado a lançar mão de quaisquer meios para continuar adquirindo maior poder e mais dinheiro. Isso está causando um desequilíbrio na circulação de energia na Terra, resultando em excesso de abundância para alguns e extrema carência para a grande maioria da população do planeta. A cena terminou com o aparecimento de um vasto número de pessoas trabalhando para executar a melhor limpeza possível dentro de si, através da ecologia interior, e a extensa limpeza da poluição e destruição na ecologia da Terra. A seguir, vi esse processo se estendendo a grandes áreas de Shadowland. Eu estava tentando compreender tudo isso quando Martrobe se juntou a mim. Houve um longo momento de silêncio e depois perguntei: como podem os indivíduos ser ajudados a descobrir que estão abrindo mão de seu poder criador quando lutam uns com os outros, até mesmo dentro de religiões e de nações, tornando-se escravos de mecanismos de guerra e de crimes? A resposta de Martrobe restabeleceu o foco do trabalho em Shadowland. A resposta se esconde em grande escala, em pessoas que por ignorância se deixam manipular por forças vibratórias inferiores, o que resulta em contínua divisão. Essa ação debilitante não possibilita a unidade que dá força e poder interiores. Ao mesmo tempo,
Muitas pessoas parecem precisar de uma crise aguda em sua vida para que possam acordar para a sua responsabilidade de criar energias equilibradas em si mesmas e no mundo. A humanidade está acamada e doente, tentando desesperadamente se curar, mas, ainda assim, continua produzindo a poluição, que é uma das causas da sua doença. Ondas sutis de energia estão começando a provocar um novo despertar consciente, um reconhecimento do papel vital que as pessoas precisam representar. Admiti, às vezes sinto-me desafiada. As coisas parecem estar indo bem, depois eu deparo com mais outra barreira interna para vencer ou eliminar. Martrabi comentou: os testes servem para o seu despertar maior. Eles são como espelhos que refletem para você o que você estiver projetando através de seus pensamentos, sentimentos e ações. Dessa maneira, terá de aprender como encará-los e reconhecer a limpeza necessária. Essa limpeza é essencial para a sua segurança no trabalho com o grupo superior dentro das energias lúgubres de Shadowland. Através desses testes nasce uma realidade mais segura. Na manhã seguinte, quando entrei no Reino Azul, estava acontecendo algo que detinha a atenção geral do grupo. Pela primeira vez senti-me totalmente deixada de lado. Tentei captar a essência do que era tão importante, mas consegui apenas sentir que se tratava de algum tipo de emergência ou ocorrência inesperada. A julgar pela concentração, soube que havia uma real preocupação com alguma coisa. Finalmente, fiquei sabendo que 2 das almas mais avançadas tinham ido a Shadowland administrar alguma crise, enquanto, no visor, eles acompanhavam o desenrolar da ação com extremo cuidado. Eles mantinham um forte raio extra da luz azul de prontidão, mas por algum motivo não o estavam enviando. Sentindo-me incapaz de ser de qualquer préstimo e não querendo atrapalhar, tranquilamente me afastei e me sentei observando e escutando. Finalmente, houve uma alteração e Martrabi exclamou: "Agora!" E o raio de luz foi enviado. Naquele instante, uma onda de alívio percorreu todo o grupo. Cautelosamente me aproximei, mas toda a atenção estava focalizada no visor. Quando fui acolhida em silêncio, no círculo, eles observavam os 2 membros do grupo de socorro com um jovem envolto em luz azul se aproximando do Teatro Hubert. Como essa experiência se encerrava e os outros regressavam ao trabalho de cura, perguntei a Martrabi se teria tempo para me responder a algumas perguntas. Serenamente, ele concordou. "O que aconteceu em Shadowland que parecia ser uma emergência?" perguntei. Martrabi esclareceu. "Um pouco antes de você chegar esta manhã, descobrimos que, inesperadamente, Jed, com um plano especial a ser executado, tinha afinal dado falta de seus 2 homens, Ben e Mel. Lembrando-se onde os enviara, ele havia despachado um de seus homens de confiança para investigar o que havia acontecido e descobrir por que eles não haviam regressado. Ao se aproximar da área em volta do teatro, a luz era tão forte que o homem não pôde entrar. Depois de um tempo, ele conseguiu atrair a atenção de um dos recém-chegados e, tendo-o atraído para além da luz, começou a lhe fazer perguntas sobre Ben e Mel. O jovem disse que nada sabia sobre eles. Como havia deixado a proteção da luz, ele ficou vulnerável e sob o irresistível controle vibratório da entidade escura que,
pensando que o jovem estivesse escondendo informações, conduzia-o para o local onde Jed estava montando um intrincado esquema. Amedrontado e desamparado, o jovem seguia-o cegamente, mas, de súbito, lembrou-se de como tinha sido salvo e conduzido anteriormente ao Teatro Hubert. Em silêncio, ele orou pedindo socorro, e seu grito abafado foi captado por sua alma, com um apelo imediato de socorro dirigido aos membros do Reino Azul. 2 membros do grupo do Reino Azul, deslocando-se silenciosamente para não atrair atenção, alcançaram o jovem e a entidade escura enquanto eles ainda estavam longe de Jed. Esse foi o momento em que projetamos o raio de luz azul que instantaneamente neutralizou as vibrações, libertando o rapaz, que se voltou com imensa gratidão para os seus salvadores. Com medo de Jed e sem a energia que lhe fora retirada, o homem fugiu para outra área. Constatamos que Jed tinha ido avante com seu esquema, tendo recrutado outros para o projeto. Nesse ínterim, reconduzindo sem dificuldade o jovem ao teatro, as 2 almas se reuniram com Hubert e todo o grupo de jovens de lá para recomendar cuidado em tempo integral. Ben e Mel estarão a salvo ou Jed tentará novamente alcançá-los? Perguntei. Manteremos Jed sob observação, mas achamos que não haverá mais problemas, uma vez que ele tem um enorme grupo para executar seus planos. Além disso, uma das almas mais avançadas do grupo se ofereceu como voluntária para trabalhar com Ben e Mel e ajudar a desenvolver novos centros. Agradecendo a Martraby, retornei ao meu atarefado dia no centro tridimensional onde vivo. Até o próximo capítulo, meus irmãos e irmãs, que será o capítulo 16. As almas trabalham em conjunto. Não esqueçam de curtir e comentar, deixar um apoio de muita luz e amor para todos que aqui se acheguem. Grato. Até mais. Muita luz para todos.